Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Onde Anda o Espírito Santo. O meu nome é Manuel Manero e vamos ser sempre nós os dois, à partida. Não sei que isto tome um formato diferente, uma ideia diferente, mas à partida vamos ser sempre nós os dois que vamos trazer aqui temas que tenham a ver com tudo aquilo que está por detrás do que é a Igreja, a religião, a espiritualidade. Vamos tentar desconstruir ao máximo de uma forma simples, de uma forma próxima e humanizada, todas estas temáticas que para mim me fascinaram desde sempre, mas que, na voz de Tiago, a pessoa que me levou, se calhar, a acreditar ainda mais nestas questões transcendentes, não é? Que a gente não consegue palpar, não consegue medir, mas que existem, e que se tornou, durante este processo, um grande amigo meu. Ganda Tiago, pá. Obrigado pelo convite. Eu estou bem, um bocadinho de frio, mas está bem. O frio veio para ficar no Algarve. Olha, para quem está do outro lado e se calhar não te conhece, gostava que fizesses uma breve introdução. Quem é que tu és, de onde é que vens, de onde é que começou essa tua descoberta por a religião, por esta proximidade a Deus, a Cristo. Como é que isto tudo aconteceu? A religião sempre esteve presente na minha vida por intuição também dos meus pais, que me batizaram e que fizeram o processo todo de catequese, normal, de infância, também por influência da minha avó. Tudo isto. Eu sou nascido nas Minas da Borralha, uma terra que muito me orgulha, que fica no concelho de Monte Alegre, na freguesia de Salto, no distrito de Vila Real. Neste momento está cheio de neve. E aos 10 anos vim viver para Gondomar, no processo do êxodo urbano que aconteceu a muitas famílias. Também a minha foi vitimizada por esse êxodo urbano. Em Gondomar frequentei a escola normal e comecei pela participação ativa no associativismo. Primeiro no estudantil, depois no político-partidário e por aí adiante. E só na Faculdade de Letras, quando estudava Geografia, através dos grupos universitários católicos, é que me despertou novamente este interesse que tinha ficado lá na infância, de me aproximar à igreja e de perguntar qual é o meu lugar, qual é o lugar que eu tenho na igreja. E foi a partir dessa pergunta que eu fui fazendo a minha descoberta até chegar aqui. E diz-me uma coisa, para quem não percebe nada disto, e o tema deste podcast, Onde Anda o Espírito Santo, eu acho que calha muito bem na desconstrução desta temática e desta proximidade que nós queremos aqui trazer a quem está do outro lado e que de certa forma se revê nas minhas ou nas tuas palavras, como é óbvio, não é? E há bocadinho estávamos a falar em off da desconstrução do Espírito Santo, que para mim sempre foi uma temática muito difícil de entender. Porque fala-se, o Espírito Santo está na boca de toda a gente. Bem dizer, é isso que eu tenho-me apercebido, né? Toda a gente fala em Espírito Santo, o Espírito Santo. Aliás, até uma frase, não é? Que isto não é por obra e graça do Espírito Santo. Mas na verdade... Muito popular, muito popular. Exato. Mas na verdade, o que é isto do Espírito Santo? Porque eu vou dar a minha leitura e o meu exemplo também. As pessoas que me conhecem, se calhar num contexto mais próximo e familiar, saberão. Eu cresci numa família também cristã. Minha mãe rezava de dia e de noite. Agora tem 90, vai fazer 95 anos. Já não consegue muito bem aguentar o terço. E eu via a minha mãe a rezar e eu queria uma explicação mais científica da coisa. E ela, como não me sabia dar, ensinou-me a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria. E uma oração que era muito engraçada, que era: com Deus me deito, com Deus me levanto, valha-me a Virgem Maria e o Espírito Santo. Ou seja, eu, intuitivamente e quase que de forma automática, como hábito, eu tinha que dizer isto. Quer dizer, fazia parte do meu modus operandi diário. O teu hábito. Exatamente. Hábito diário. Mas só que, pronto, com o passar dos anos, vou crescendo, vou tomando consciência da vida e a vida, como eu costumo dizer, vai se metendo no meio, e as pessoas, e o ambiente, e o ecossistema, e a ciência, e tudo mais, e vão-nos muitas das vezes afastando, outras das vezes aproximando, depende do caminho de cada um. A minha pergunta é mesmo esta: o que é esta questão que muita gente fala e se calhar poucos conhecem do Espírito Santo? Que definição é que temos de Espírito Santo? Definir cientificamente o Espírito Santo é qualquer coisa de quase impossível. Porque nós, quando olhamos para o fenómeno religioso, temos duas tendências. Ou tendemos a racionalizar tudo, o que é um erro, ou tendemos a
tomar tudo do lado emocional, o que é outro erro. A fé que eu procuro apresentar às pessoas tem, se quisermos quantificar, que não é quantificável, mas se quisermos quantificar, 50% de razão, 50% de emoção. E por isso é que nós, para chegarmos a uma definição concreta de que é o Espírito Santo, pode ser um processo doloroso, porque para chegar lá é muito difícil, de forma racional. Mas nós diríamos que o Espírito Santo faz parte da Trindade. Que é isto da Trindade? Nós, sempre que iniciamos uma celebração, iniciamos em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Pai e o Filho nós identificamos plenamente. O Pai é Deus, o Filho é Jesus. E quem é o Espírito Santo? Nós dizemos que o Espírito Santo é o gerado e o gerador. É gerado pelo Pai e gera o Filho. Nós, no momento da Anunciação, vemos que a Virgem concebeu pela ação do Espírito Santo. Na Eucaristia, o pão e o vinho transformam-se pela ação do Espírito Santo. Quando nos é administrado o sacramento da confirmação, é o Espírito Santo que desce e que nos capacita para a missão. Portanto, o Espírito Santo é, digamos assim, aquele que trabalha no meio disto tudo, que nos capacita para a missão de sermos bons cristãos, de sermos bons católicos, assim se pode dizer, e o Espírito Santo é aquele que gera a relação do Pai com o Filho e que está presente em todos os momentos decisivos da nossa vida cristã. A minha pergunta também tem um bocado a ver com isso, porque é uma dúvida às vezes existencial que eu tenho. Eu digo muito isto hoje, que se calhar tenho um entendimento diferente da religião e desta minha proximidade a Deus, também muito fruto desta tua ação e da nossa amizade, que tem a ver com toda a gente pode receber essa bênção, se assim se pode chamar, essa capacitação, essa inspiração, chamemos-lhe assim, porque eu falo da minha experiência própria. Muito daquilo que eu hoje sou, eu justifico como sendo o Espírito Santo a atuar em mim. Porque eu faço muitas coisas, como tu sabes, a nível de inspiração, escrevo livros, faço formações, dou aulas, faço consultorias. E eu, outrora, eu não me via dentro deste universo de atividades, nem conseguiria, se calhar, equacionar a hipótese de alguma vez eu conseguir vir a inspirar pessoas da forma com que hoje faço e com muito gosto e muito orgulho. É aquilo que mais prazer me dá a fazer, é inspirar pessoas. Mas eu acredito que muito desta minha tendência, vocação, que eu tenho para chegar perto das pessoas e tocar a vida de pessoas, tem a origem no Espírito Santo. Porque eu, às vezes, eu não me preparo para as conversas, não me preparo para as palestras, não me preparo para as aulas, até parece um contrassenso, se algum aluno estiver a ver isto. Professor, não se prepara. E a verdade é esta, eu não me preparo e justifico-me muitas das vezes. Nunca me faltou inspiração, nunca me faltaram ideias, nunca me faltou motivação para fazer com que a minha palavra, muito alicerçada também nesta questão religiosa, chegasse às pessoas. E a minha pergunta é esta. Eu parece que cada vez mais, quanto mais eu me permito aproximar-me de Deus, quanto mais eu me permito conhecer este meio, parece que as coisas fluem, parece que não custam tanto. Para outras pessoas poderão chamar experiência de vida, sei lá, maturidade, não sei, da idade, não faço ideia. Mas para mim a justificação que eu dou e que eu acho que se encaixa mesmo no Espírito Santo. Eu acho que eu sou inspirado pelo Espírito Santo. E a minha pergunta tem a ver com isto. Qualquer pessoa pode receber essa inspiração, qualquer pessoa pode estar... Quando é que a pessoa está preparada, se é que se existe algum momento da vida dessa pessoa que ela esteja mesmo preparada para receber essa inspiração e poder... Vou dar o teu exemplo. Tu és um orador nato. Tu tocas é verdade, tu tocas a vida das pessoas, a forma simples com que tu fazes a mensagem chegar, tu apanhas num qualquer discurso, num qualquer momento, e tu consegues embelezá-lo e decorá-lo de uma forma da oratória que é muito difícil. E todos nós sabemos, né? Os grandes oradores dizem que existem
dois tipos de oradores, os mentirosos e os que estão nervosos, não é? Quando nós estamos frente de uma audiência, de uma plateia, quer queiramos, quer não, os nervos apoderam-se um pouco, a gestão emocional. Às vezes não é fácil. Claro, não é fácil porque nós estamos a ser alvo da observação e há o julgamento também que dentro da nossa cabeça começa a pairar, que serão que eles estão a pensar de mim ou não. Exato. Mas a pessoa... Mas foi coisa que nunca me preocupou. O que os outros pensam de mim. Claro, mas tu tens essa gestão emocional que pode ocupar um bocadinho daquele momento, podem ser uns breves segundos, claro, mas há pessoas que não têm essa gestão, que deixam-se arrastar pelo sentimento e às vezes passam horas e depois estão dias sem dormir e dias antes a preparar-se. Mas tu não. Eu vejo-te com uma naturalidade muito grande e assemelho-te muito a mim, porque eu também, ainda que tenha respeito pelas pessoas que me ouvem e tente dar o meu máximo, como é óbvio, mas o que é facto é que raramente eu preparo coisas e cada vez preparo menos porque cada vez parece que estou mais conectado, cada vez acredito mais. A minha pergunta vai mesmo nesse sentido. Quando é que o Espírito Santo entra, se é que ele entra em algum momento na vida das pessoas, e quando é que a pessoa entra nesse estado que o Csikszentmihalyi, que foi um psicólogo que falava do estado flow, que era o estado em que nós juntamos a nossa competência com a paixão e as coisas fluem de uma forma natural. Mihaly Csikszentmihalyi, que é o nome próprio desse indivíduo. Quando é que nós chegamos a este estágio de sermos abençoados e das coisas fluírem de uma forma natural e descontraída por nós? Quando falamos do Espírito Santo, falamos de fé. E quando nós sentimos que somos bafejados pela ação do Espírito Santo, significa que nós estamos a fazer uma experiência de fé. Uma experiência de fé que é iluminada pela ação do Espírito Santo, mas também é iluminada pela forma como Deus toca cada um de nós. O Deus em que os cristãos acreditam, o Deus que se revelou em Jesus e tudo isso. E, portanto, quando nós dizemos eu sou bafejado pelo Espírito Santo, eu acredito no Espírito Santo e não preciso preparar nada. Isto também não é factualmente bem assim. Nós precisamos preparar. O Espírito Santo não faz tudo. Agora, quando nós dizemos que somos inspirados pela ação do Espírito Santo, significa que estamos a fazer uma experiência de fé. Uma experiência de fé que nos ajuda a acreditar que Deus age em cada um de nós. E age de que forma? Através do Espírito Santo, através dos dons do Espírito Santo. E, portanto, esses dons que nós acreditamos que são dons do Espírito Santo, são dádivas que vêm pela ação do Espírito Santo, são os dons que se vão encarnando na nossa existência e que nós, a partir deles, vamos agindo. Como a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade, o amor de Deus. Tudo isto são os 7 dons que nós acreditamos serem dons do Espírito Santo. E são esses dons que fazem com que nós acreditemos que somos bafejados pela ação do Espírito Santo. Mas isto é tudo uma experiência de fé. Nós assistimos a um evoluir, a uma regressão, não sabemos muito bem o que é. Eu acredito que seja a evolução da nossa sociedade. E quando a ciência começou a ter uma palavra, uma voz mais ativa na nossa sociedade, a justificar os fenómenos, antigamente as coisas eram facilmente justificadas como coisas divinas de Deus, ou então punições, porque não se tinha feito um determinado número de ações e as coisas tinham aquele tipo de resultado. Mas depois a ciência começa a entrar de uma forma muito presente dentro da nossa vida e cria aqui quase como se fosse um fosso, que eu acho que é um fosso que não tem qualquer razão de existir, porque eu acho que a ciência beneficiaria muito mais se aceitasse ou se acolhesse, digamos assim, a religião de uma outra forma, se encarasse a religião de uma outra forma. Mas o que é facto é que nestes últimos anos nós temos vindo a assistir também, o que para mim agrada-me bastante, a muitos cientistas, médicos, pessoas da ciência a falarem da religião, e já existe aqui uma ciência chamada física quântica que também dá uma resposta, digamos assim, ao que é aquilo que não é justificável através de provas físicas e evidentes. E já o Einstein falava nisto, na física quântica. A minha pergunta, ou se calhar não é pergunta, é mais saber a tua opinião, porque recentemente há aqui um médico, um cirurgião muito famoso em Espanha, que já está aposentado, e ele, os últimos 20 anos da carreira dele,
dedicou-se a estudar as experiências de quase morte. O que é que ele falava? Falava de pessoas que tinham passado por uma experiência de morte quase clínica e depois, quando regressavam e quando acordavam do estado pós-operatório, que ele operava, não é? As pessoas relatavam aquilo que tinha acontecido com uma clarividência, como se tivessem estado acordadas o tempo todo. Muita gente catalogava aquilo de alucinações e ele veio a testemunhar que a alucinação não tem um padrão lógico. Pode ser um estado de realidade aumentada e alterada, que não tem qualquer lógica no contexto em que estava a decorrer aquele tipo de intervenção cirúrgica, chamemos-lhe assim. E ele hoje fala e dá palestras por toda a Espanha, inclusive por a América Latina, etc., e tem 2 livros publicados. Eu tive o prazer de o ver em Espanha falar destas experiências de quase morte. É o Dr. Manuel Sanches Segarra, é um médico muito conceituado. E ele fala de Deus. Ele diz que a morte não existe, que existe a vida depois da vida, e ele fala da supraconsciência. É a ligação ao Espírito Santo, que nós aqui falamos do Espírito Santo. Ele fala da supraconsciência e que todos nós podemos ter acesso a ela. Aquilo que eu gostava que tu falasses, que abordasses um bocadinho a tua visão sobre o que é este fenómeno, se é que estamos a assistir agora, fruto muito dos tempos que estamos a atravessar, que é um bocadinho de desnorteio, parece evidente, muito também fruto das redes sociais, daquilo que é o consumo destas novas tecnologias e das comparações, e as pessoas parece que andam um bocado desconectadas e ligadas, mas, por outro lado, nós temos também esta abordagem, não é? Que, para mim, traz-me algum alento de poder pensar que um dia a ciência poderá vir também a beneficiar deste mundo. Qual é a tua opinião? O que é que tu achas acerca disto? Eu creio que a ciência tem o seu lugar e a religião tem também o seu lugar na vida de cada um de nós. Há dimensões da nossa vida que a ciência explica e há outras dimensões que a ciência não explica. A ciência não explica tudo. Agora, quando se fala dessa necessidade de voltar a haver a necessidade de Deus, a explicação é muito simples. É que todos nós precisamos de ter no nosso interior alguma coisa a que nos agarramos. E essa alguma coisa é um absoluto. E o absoluto é Deus, que dizia-se antigamente na doutrina, não se engana nem nos pode enganar. E Deus é o absoluto, é a linha do absoluto. E é em Deus que nós podemos colocar toda a nossa confiança. É em Deus que nós podemos acreditar. É em Deus que nós podemos colocar o nosso coração. E isto chama-se fé. Portanto, quando nós falamos de fé, estamos a falar desta experiência de Deus, que houve muito tempo que se pensava que a ciência vinha substituir. E a ciência não pode substituir. A ciência, quanto mais não seja, pode complementar. Porque ninguém pode substituir a dimensão interior da pessoa. E este é que é o ponto importante. É a dimensão interior da pessoa. Nós hoje vemos um fenómeno a acontecer. Muitos pais, legitimamente, preocupam-se com o físico. O filho tem que ir à ginástica, o filho tem que ir à dança, o filho tem que ir aqui, acolá, acolá, tudo legítimo. O melhor para os filhos sempre foi a tarefa dos pais, tudo legítimo. Mas esquecem-se de fortalecer o coração, de fortalecer o interior. E o que é que acontece? Quando não se fortalece o coração, quando não se fortalece o interior, quando não se valoriza a relação com o transcendente, com o absoluto, quando acontece alguma coisa mais periclitante na vida dessa criança, adolescente ou jovem, vai haver uma desorientação, porque não houve uma preparação do coração, não houve uma preparação interior para os desafios da vida, que não são apenas físicos, nem é apenas a beleza, nem é apenas a saúde. Há muitas outras dimensões que estão para além disto. E é este desafio que hoje é colocado aos homens e mulheres do nosso tempo. É o desafio do coração, o desafio de fortalecer o interior. E nós, os cristãos, acreditamos
que fortalecemos o nosso interior através da oração. E a oração não é mais de que termos momentos de encontro com Deus, que se revelou em Jesus. Isto é muito importante, porque nós hoje verificamos o quê? Que quando acontece uma situação de doença mais grave, de morte, quando acontece outra situação mais periclitante, parece que as pessoas não têm forma de encarar essas situações. Isto, às vezes, quem encara parece que vive uma frieza, mas creio que não é só frieza, é também preparação interior. E por isso é que as pessoas estão a voltar outra vez a Deus, a voltar outra vez à espiritualidade. Não à instituição igreja, mas à espiritualidade, a Deus. Porquê? Porque sentem que precisam de fortalecer o coração e precisam de ganhar amarras interiores para enfrentar os desafios da vida. Ainda hoje estava a dar aulas e tenho um aluno meu que deve ter os seus 40, é dos mais velhos que eu tenho na turma. Ele teve um passado um bocado complexo a nível de adições e desvios que teve na sua vida. E hoje nós estávamos numa aula de partilha. Eu dou aulas de desenvolvimento pessoal e criativo, que é uma disciplina que eu acho que faz muita falta. Nós aprendemos a lidar com a nossa prestação dentro desta sociedade, e como nós não trazemos nenhum manual de instruções, convém que alguém nos passe e que nos elucide em relação àquelas questões que são fulcrais no nosso desenvolvimento. E ele teve-me a dizer que nesta última fase da vida dele começou a olhar para Deus, a olhar para a religião, para a espiritualidade de uma outra forma. Aliás, isso nota-se muito na comunicação dele. É uma pessoa muito inteligente. E a minha pergunta é mesmo esta. Tu achas que... Eu como tu sabes, né, defendo muito a construção de uma vida milionária. E ao contrário daquilo que é a definição de sermos milionários centrados numa riqueza material e financeira, eu defendo que isso é um resultado, porque para mim ser milionário é um equilíbrio de várias áreas, entre elas, e muito importante, o nosso equilíbrio emocional, espiritual, familiar, social. E depois sim, como resultado, podemos ter as tais riquezas também materiais, porque Deus, eu acredito que quer que nós sejamos prósperos e abundantes. Claro, não é? claro. E a minha pergunta é mesmo esta. Tu acreditas que... acreditas, e também gostava de ouvir o teu ponto de vista, de que forma é que pessoas que se calhar estão do outro lado, e nós vemos muito esta questão da ansiedade, dos burnouts, das depressões, a tomarem proporções galopantes na nossa sociedade, e pessoas cada vez mais novas. Ainda há pouco tempo, uma miúda de 16 anos teve um fim trágico aqui muito perto de nós. De que forma é que esta proximidade, ou esta aproximação a Deus, à religião, à espiritualidade, pode, de certa maneira, encaminhar a pessoa, orientar a pessoa e evitar que estes desequilíbrios sejam tão acentuados na vida das pessoas? Pode de uma forma muito simples. Havia alguém que estava aqui a pensar, ver se me lembrava o nome, quando eu estudava, refletimos sobre isso, que dizia que quando nós nos afastamos de Deus e criamos vazios interiores, esses vazios tinham que ser preenchidos. Quando nós não experimentávamos no nosso coração, no nosso interior, um vazio, esse vazio tinha que ser preenchido por alguma coisa. Pela droga, pelo álcool, pela pornografia e por outros elementos que nos davam uma ideia da alienação, nos alienavam. E, portanto, durante momentos, nós sentíamos a pessoa mais feliz do mundo. Mas, passando o efeito do momento, nós voltávamos a ser o que éramos, e este caminho ia-nos levar à infelicidade, e não à felicidade, que é o fim último de cada pessoa. Todos nós desejamos ser felizes, e Deus também quer que nós sejamos felizes, também quer dar um sentido e um significado à vida de cada um de nós. Eu creio que a Igreja
alicerçada no Evangelho de Jesus, não quer outra coisa para cada homem que para cada mulher que não seja a sua felicidade. E apresenta vários caminhos. Mas dos vários caminhos que nos são apresentados, o fim é o mesmo, ou seja, Deus. Deus que é o transcendente, que nos transcende, que está fora de nós e que nós queremos alcançar. E isto para responder à tua pergunta. Quem procura encontrar Deus na sua vida, quem procura fazer uma experiência de fé, quem procura fazer uma experiência cristã, procura um caminho que está fora dele, que o transcende e que vai ser fundamental diante da morte, diante do sofrimento, diante da dor, que é nos momentos cruciais da vida das pessoas. Todos nós, diante desses momentos, nos sentimos muitas vezes limitados. Porquê? Porque não sabemos como responder. Mas quem acredita na ressurreição, que é uma dimensão espiritual, quem acredita no céu, quem acredita no purgatório, quem acredita em tudo isto, acredita em alguma coisa que está para além de si, que não é imediata, mas está para além de si. E então a sua vida vai ter um horizonte muito mais alargado e vai permitir não resumir o seu ser, a sua pessoa, ao aqui e ao agora. E que conselhos é que darias, não é? Porque, repara, há uma frase de Jim Rohn muito engraçada que ele diz o seguinte: nós podemos levar um burro à fonte, obrigá-lo a beber água, é que é mais difícil, quase impossível, não é? E a questão é mesmo essa, não é? Nós podemos abrir as portas da igreja, podemos mostrar caminhos, mas cabe às pessoas permitirem-se, digamos assim, fazer o percurso, viver o processo, experienciar, digamos assim, tudo aquilo que a religião, a espiritualidade e Deus têm para entregar. O que é facto é que eu gosto muito de estudar comportamentos de pessoas que são, no meu entender, bem-sucedidas, e quando eu falo de sucesso falo a vários níveis, não só da parte financeira, e todas elas têm uma coisa em comum, que é engraçado, ainda não encontrei ninguém que me dissesse o contrário, ao menos nas investigações que eu tenho feito ao longo destes anos todos, que já são centenas delas. É que elas têm Deus. Qual é o Deus? Isso é outra questão. Mas todas elas falam em Deus e na espiritualidade como fator determinante para continuarem a fazer aquilo que fazem e a terem a prosperidade e a abundância de vida que têm, né? E inspirar outras pessoas também, porque esse é que é o verdadeiro sentido da riqueza, tu teres a capacidade de inspirar outras pessoas, né? Pela tua obra. A minha pergunta é esta: pessoas que estão do outro lado e que se calhar ouvem-nos e dizem eles foram abençoados pela sorte, ou se calhar o Espírito Santo só tocou aquela porta, tiveram sorte, é como a maior parte das pessoas. E para mim sorte é quando a competência encontra a oportunidade, oportunidades acontecem, as pessoas podem não estar preparadas para as ver e para as agarrar, mas a minha pergunta para ti é que falasses diretamente para quem está do outro lado, quem está a atravessar uma fase se calhar menos boa, menos próspera da sua vida, quem se calhar em tempos até já rezou, já acreditou, já depositou confiança em Deus, na igreja, na espiritualidade, mas viu a vida, se calhar, para derrubar-lhe, passar-lhe rasteiras. O que é que dirias a essa pessoa? Que procura. O essencial da nossa experiência de fé é a procura. O Papa Francisco tinha uma expressão muito interessante que era sair do sofá. Ele dizia aos jovens: sair do sofá, descalçai as pantufas e sair. Isso é o essencial. O essencial é sair. Sair é para quê? Para duas coisas. Primeiro, para procurar. E segundo, para investigar. Investigar no sentido em que descobrir aquilo que é o melhor caminho para si. Porque hoje nós vivemos muitas vezes o conforto, isto é, estamos confortáveis, não queremos saber de mais nada. Mas o conforto é limitado. E, portanto, a primeira atitude que quem está numa situação mais frágil deve
ter para si mesmo é a atitude da procura, da busca, para encontrar. E nós, para encontrarmos Deus, precisamos de o procurar. E a Igreja dá-nos alguns caminhos. A Igreja oferece-nos alguns caminhos. Oferece-nos a oração. Quantas pessoas não são capazes de rezar sozinhas porque têm medo de si mesmas? Têm medo de obter respostas para as quais não está preparado. Encontramos muitas. Muitas pessoas que não sabem fazer a sua oração pessoal, têm medo de rezar sozinhas. E pessoas que, nós dizemos, têm os cromos todos da vida cristã. Têm todos os sacramentos e mais alguns. Mas têm medo de se encontrar com Deus sozinha. Porque tem medo de encontrar respostas para as quais não está preparado. Esse é o primeiro caminho, a oração pessoal. Sem esquecer a comunitária, sem esquecer a oração que nós fazemos uns com os outros, que também é importante. Depois a palavra de Deus, aquilo que nós encontramos escrito na Bíblia, que pode também nos inspirar. Mas a Bíblia, a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, também pode inspirar-nos para o bem, mas também nos pode inspirar para o mal, quando nós temos uma leitura literal e não olhamos para o espírito do texto. Eu dizia este domingo, a propósito do domingo da Palavra de Deus, que nós celebramos, que na minha terra dizia-se, que aqui há outra expressão, mas era, cada panela tem um texto, aqui chamam tampamento, e cada texto tem um contexto. E nós não podemos desviar-nos do contexto que o texto nos oferece. Não precisamos ser especialistas, mas temos que procurar qual é o contexto daquele texto. E depois os sacramentos. Os sacramentos também são uma ajuda preciosa para nós sairmos do sofá e procurarmos e encontrarmos Deus como fundamento do nosso ser, como fundamento da nossa existência. Isto é muito importante para quem está em situações mais periclitantes. Não só do ponto de vista físico, mas sobretudo do ponto de vista psíquico, do ponto de vista do interior. E há mais pessoas do que nós pensamos. Muitas vezes as pessoas já têm medo de vir à igreja, já têm medo de rezar. E é este medo que nós temos que tirar de dentro das pessoas. Espetacular. Olha, Tiago, nós vamos continuar com mais episódios. Para quem está do outro lado, este é um projeto que nós decidimos abraçar em boa hora e iniciar o ano 2026 aproximando mais pessoas desta comunidade, a comunidade cristã, desmistificando um bocadinho os conceitos e tudo aquilo que se calhar se tem construído de menos bom em torno destes ambientes, como é óbvio, não é? E queremos mesmo desconstruir. Quero-te agradecer Eu é que agradeço. Pela força também, pela pressão para estarmos aqui. Às vezes não é fácil nós termos as agendas que se consigam conciliar, é verdade. Mas para quem está do outro lado, nós vamos voltar. Há temas que nós queremos trazer aqui. Eu quero falar muito. O próximo tema vai já ficar aqui. Vamos falar sobre homilias. Vai preparando, não é? Vai ficar para a próxima. Homilias que eu acho muito interessante. E gostava que quem estiver a ver, coloquem aqui as vossas questões por baixo do vídeo, que o Tiago, conjuntamente comigo, vai responder. Claro que a experiência é toda dele, eu sou só aqui um intermediário, mediador da conversa, mas todas as questões que vocês tenham desse lado, coloquem por baixo do vídeo e pedia-vos também que partilhassem este vídeo com o maior número de pessoas, porque nós conseguimos chegar a mais gente se toda a gente fizer um bocadinho da sua parte. Então aqui é só mesmo partilhar, colocar um like para que o algoritmo aqui do YouTube consiga também divulgar este vídeo a mais pessoas que possam precisar desta informação. Queres acrescentar mais alguma coisa, Tiago? Que cada um dos que nos está a ouvir possa relatar-nos também a sua experiência de fé. Que se há muito tempo não faz uma experiência de fé, que procure fazê-la e que procure partilhá-la com outras pessoas, para que todos possamos ajudar os outros a encontrar a Deus. Espetacular. Força, um abraço. Estamos juntos. Até ao próximo vídeo.